Feche seus olhos, estenda suas mãos se você puder. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem ministrado em nossos corações, nessa manhã tão maravilhosa de domingo. Eu peço ao Senhor que agora, de uma forma muito doce, suave, gentil, que transmita graça aos que ouçam essa palavra, o Senhor use a minha vida. Então, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, fala conosco, fala comigo, que eu realmente possa ser um canal de bênção agora, que cada um de nós possa sair daqui edificado pelo poder que há na sua palavra, pelo poder que há no teu Espírito manifesto entre nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Abre comigo lá em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Para mim essa é uma das mensagens mais importantes que eu já compartilhei alguns anos atrás, e meditando ontem, o Espírito Santo trouxe coisas novas a respeito dela. É uma grande bússola para a minha vida, essa mensagem. Romanos 12 é incrível. O apóstolo Paulo, aqui o autor da carta aos Romanos, ele escreve outras 12 cartas além dessa. Ele é o maior autor neotestamentário, o cara que mais escreve dentro daqueles livros que estão dentro do canon bíblico, os livros canonizados. E é muito interessante porque Paulo ele tem uma literatura muito específica, uma forma de escrever muito específica, tanto quanto ele separa aquilo que é especificamente mais espiritual, a autoridade de Cristo, a sua supremacia, a graça, a doutrina da salvação, quanto depois ele tem uma parte muito pedagógica de como a igreja coloca isso em prática, ou que se espera como uma resposta da igreja em relação à doutrina apresentada. E eu gosto muito porque quando vai chegando no final das cartas, ele sempre tem esse hábito de dar uma boa retomada no que ele já ensinou até aquele momento, fazendo então uma espécie de um bom resumo, as suas considerações finais, ou a conclusão daquilo que está sendo ensinado. E Romanos capítulo 12 para mim, é uma visão minha obviamente em relação a isso, é como se fosse um bom resumo dos valores que Paulo compartilha com todas as igrejas com as quais ele se comunica. Então eu gosto de dizer que isso aqui é o resumão do Paulão, Então o nome dessa mensagem que eu vou compartilhar com vocês preste atenção porque você vai entender isso, vai repetir, diga mente renovada, vontade revelada. Diga mais uma vez, mente renovada, vontade revelada. Amém? Então esse é o 12/12, mente renovada, vontade revelada. Eu queria que você lesse comigo primeiro os 2 primeiros versos. Eu vou usar a NVT. Então quem vai abrir, se puder abrir na NVT, diz assim: portanto, irmãos, primeiros 2 versos apenas, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Uau! Que versos! Como Paulo começa então aqui o resumo. Eu acho que uma das primeiras coisas que você e eu precisamos prestar atenção é que Paulo começa ali, se colocar o primeiro versículo na tela de novo, ele começa dizendo, portanto, therefore, Paulo fala aqui agora, então a partir daquilo que vocês receberam até esse momento, no entanto, ou seja, quando nós usamos uma expressão dessa no nosso diálogo, nós estamos dizendo, em relação a tudo aquilo que foi ensinado até esse ponto, retomando tudo aquilo que eu já falei até o momento, ele está dizendo portanto. Se ele está dizendo portanto, é que coisas foram ditas anteriormente. Então Paulo ensinou até o capítulo 11 de diversas coisas, Paulo entra ali numa explicação sobre a doutrina da graça, ali dos capítulos 6 ao 8, fenomenal. E lembrando que não tinha capítulos, nem versículos, é uma carta. Então a ideia é que a pessoa estava sentada lendo aquela carta, e Paulo fala, então, gente, já que eu falei sobre tudo isso, o que eu espero de vocês? Portanto, em relação a tudo aquilo que foi ensinado, qual é o comportamento que se pretende obter em relação ao ensino? É isso que Paulo está dizendo. Então, na verdade, portanto, ele vem com um apelo agora. Ele diz, eu suplico-lhes. Eu estou aqui agora assim, clamando. Eu estou aqui agora implorando, dizendo para vocês, pelo amor de Deus, já que vocês leram a carta até aqui, já que vocês estão
acompanhando o meu raciocínio até aqui, eu vou suplicar para vocês, pelo amor de Jesus Cristo. Olha para alguém que você ama e fala: pelo amor de Deus, irmão. Se você não falou ainda, você está em pecado. Olha para alguém atrás e fala: pelo amor de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: portanto, pelo amor de Deus, eu suplico a vocês, eu imploro a vocês. E o que ele suplica? Ele diz: entreguem o seu corpo a Deus. Sabe, é como se Paulo dissesse para nós nesse momento que, e para os romanos naquele momento, que tudo aquilo que ele ensinou, a única forma de ser vivido, portanto, é que um comportamento agora que ele chama de um culto racional, se puder avançar para a segunda metade do versículo. Não, essa versão acho que não fala isso, né? Ou fala no versículo 2, tá bom. Paulo diz: a única forma de vocês darem conta, a única forma de vocês conseguirem absorver e colocar em prática esse ensino é se vocês entregar o corpo para Deus. A gente às vezes usa essa expressão de uma maneira mais pejorativa, né? Dizer: já entreguei para Deus já, né? Quando parece que não tem mais solução. Mas eu acho que de certa forma, não pejorativa, cabe muito bem esse negócio aqui. É como se Paulo dissesse: entrega para Deus. Porque se você tentar colocar em prática as verdades ensinadas na sua mente humana, não tem jeito. Esquece. Paulo está falando: portanto, eu estou suplicando para vocês, não tentem colocar isso em prática com a capacidade de vocês. Ele diz: eu suplico que vocês entreguem o seu corpo para Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, por uma consciência santa de que Deus fez tudo isso que foi apresentado, por uma consciência santa de que nós somos salvos pela graça, que tudo vem dEle, que nós não tínhamos direito nenhum de sermos aceitos, como Ele explica, né? Enquanto gentios, nós não teríamos direito de sermos enxertados na videira, mas Ele nos dá a oportunidade aqui de, como oliveiras bravas, nos tornarmos ramos, ainda que não naturais, mas aceitos, e podermos frutificar. Ele diz então: portanto, por causa do que Ele fez para vocês, entreguem-se para Deus como um sacrifício, né? A palavra holocausto aqui, sacrifício, significa ofertas completamente queimadas, ou seja, um trem morto, né? Que morreu completamente, que foi queimado no fogo. Mas aí Paulo vem e adiciona então um sacrifício não completamente queimado, não como se fosse possível em toda a nossa natureza humana permanecermos completamente mortos. Por isso que ele diz: entreguem o seu corpo para Deus. E a ideia de corpo aqui, a natureza, não é apenas esse corpo físico, mas a soma, a natureza humana aqui também, que é completada pelo nosso intelecto, pelos nossos sentimentos. Paulo está dizendo: entreguem a sua natureza humana como um sacrifício vivo, entreguem-se a si mesmos, enquanto seres humanos, para serem completamente queimados por esse ensino, para serem completamente consumidos pelo fogo dessa palavra, pela presença dessa revelação dentro de vocês, porque só dessa forma, como um sacrifício que na nossa natureza é completamente queimado, mas que ainda permanece vivo. E aí você fica: puxa, mas Paulo cada vez parece que fica mais doido, o pastor está mais doido que o Paulo ainda. Ele está dizendo que somente dessa forma, da nossa natureza humana completamente consumida pelo fogo do ensino da palavra de Deus, né? Jeremias diz, né, que a palavra de Deus queimava nele, né, como um fogo que queimava no peito dele, uma coisa presa dentro dele que o motivava, que o movia, que o inspirava. Paulo está dizendo desse tipo de fogo agora, que consome a natureza humana, mas nos vivifica para vivermos no Espírito. Por isso que ele diz: você se apresenta como um sacrifício, mas é vivo. A sua natureza humana é consumida pelo ensino, para que pelo Espírito você possa viver para Deus. Amém? Faz sentido? Estão entendendo? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela palavra. Amém, irmãos? Paulo disse: olha só, um sacrifício vivo e santo. A ideia é essa: você está vivo no Espírito, e por se consumir pela palavra, você é então santificado por essa palavra. Então você está morto na carne por causa do pecado, mas você apresenta essa natureza para Deus, para estar vivo por causa do Espírito. Paulo diz isso. Ele diz: a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou, que se morreu por mim. Ou seja, eu sou morto por causa do pecado, mas eu vivo para a glória de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Paulo diz que isso é um sacrifício que Deus aceita. Olha como que é gostoso ler na NVT. Ele diz: é do tipo que Deus considera agradável. Geralmente para a gente não é tão agradável assim. É um sacrifício. Sacrificar-se, por mais espiritual que você seja, minha irmã, por mais espiritual que você seja, meu irmão, sacrificar-se no primeiro momento não nos parece uma coisa muito agradável, né? Ninguém morre feliz, ninguém se oferece para ser queimado, ainda que isso seja uma metáfora, ainda que isso seja uma analogia de verdades espirituais, mas eu acho que dói mais do que ser queimado de verdade. Ainda que isso não é ter o corpo queimado de fato,
Graças a Deus eu nunca tive meu corpo queimado, mas eu sei que tem irmãos aqui que já passaram por algum tipo de acidente. Se estão aqui porque estão vivos e sobreviveram, mas eu tenho dentro de mim a impressão de que esse tipo de sacrifício espiritual dói tanto quanto, né? Quem queima o dedinho no fogão ali, encosta na bordinha da frigideira, na hora que vai mexer com a escumadeira ali, já sabe quanto que dói uma queimadura. Agora imagina você consumir sua natureza toda. Não é agradável, né? O autor aos Hebreus diz que a disciplina em momento nenhum parece motivo de alegria. Ninguém fica feliz sendo disciplinado, sendo queimado pelo ensino. Mas Paulo diz que é esse tipo de coisa que nos torna agradáveis a Deus. Ele ainda diz, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Como se ele retomasse aquilo que Jesus diz lá em João 4 para a mulher samaritana, que existe uma forma correta de Deus ser adorado, e essa forma é em espírito, diga comigo, em espírito e em verdade, diga verdade. Paulo está retomando esse ensino, ele está dizendo que a forma de adorar a Deus em espírito, é a forma na qual o espírito predomina. Se a carne ainda está presente e viva, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Ninguém consegue comungar com Deus na natureza humana, mas quando a natureza humana é apresentada como um sacrifício, nós podemos adorar a Deus em espírito, está entendendo? Amém? Só que a gente continua vivo, a gente continua ainda com essa carne mortificada, tendo desejos e vontades, e por isso que nós nos apresentamos todos os dias, para que haja santidade em nós, para que nós dependamos do agir do Espírito, da manifestação do desejo, da vontade de Deus. E aí Paulo então continua dizendo, olha lá, a sequência disso é uma antítese, o verso 2 por favor. Ele diz agora o que seria uma antítese nisso, ele diz, não imitem o comportamento e os costumes do mundo, ou não vos conformeis com esse mundo, não absorvam a forma desse mundo, continua para mim, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Aqui é incrível, porque Paulo diz que a conformidade com o mundo, não está presa a uma aparência externa, como muitos pensam, que a gente fala, a igreja está tomando a forma do mundo, olha lá o pastor tatuado, a igreja está tomando a forma do mundo, olha lá as luzes, parece um show, né? As reuniões dele parecem balada, e a gente fala, a igreja está tomando a forma do mundo, porque a igreja está com estilo de música, ou seja, nós fazemos uma ideia de conformidade do mundo, com questões externas, como se houvesse um padrão de aparência no reino de Deus, mas mesmo quando Jesus ensina a mulher samaritana a adorar, ele fala, não é nem nesse monte, nem naquele monte, não tem nada a ver com lugar ou com aparência externa. Jesus já repreende ensinando, ele diz, é em espírito, é em verdade. Aliás, os fariseus naquela época tinham o mesmo argumento, eles diziam, lá, como ele come sem fazer o lavar de mãos, lá, como ele senta com fulano e com Beltrano, e aí Jesus fala, vocês estão sem vergonha, porque vocês lavam a mão do jeito certo, não sentem em qualquer lugar, mas o coração de vocês é um lixo, ou seja, a forma de adorar a Deus em espírito e em verdade, não é uma forma exterior que diz, isso é a forma do mundo, isso é a forma de Deus. Ele deixa muito claro, ele diz que é um transformamento de padrões de pensamento, é uma transformação, de padrões de pensamento, é um transformar do modo de pensar, é uma mudança interior. Jesus diz, presta atenção no interior de vocês, porque qualquer coisa que vocês comerem é expelida, mas aqui dentro é que procedem os maus desígnios, os maus desejos. Deus está dizendo que a forma dele, não são as formas externas, mas a maneira como ele muda a nossa mente, amém? Glória a Deus por isso. E isso é não se conformar com o mundo, é permitir que Deus domine os nossos pensamentos, é permitir que nós sejamos transformados na nossa maneira de avaliar as coisas. Os fariseus avaliavam as coisas pela sua ótica externa, pelos seus olhos carnais, e a gente precisa mudar isso se a gente quiser viver a vontade de Deus. Se a gente para naquilo que é exterior, eu não acredito que essa irmã com esse corte de cabelo, sabe essas coisas? De crente chato para danar, essas coisas que a gente acha que são espirituais, mas como diz Paulo aos Colossenses, tem a suposta aparência de serem espirituais, mas sem poder nenhum para refrear o impulso da carne, ou seja, a saia está no pé, mas por dentro ela está pelada, tão sensual quanto quem está mal vestido. Faz sentido? Jesus está falando com você, amém? Que a gente quer mudar as pessoas de fora para dentro, e o evangelho não transforma ninguém de fora para dentro. Aliás, muitas vezes o evangelho muda por dentro, e quando está chegando a hora de mudar por fora, a gente já foi embora. Mas ele precisa mudar por dentro, ele precisa mudar por dentro. Eu tenho percebido muito tempo que, exatamente por não mexer tanto com a nossa aparência, que o evangelho que nos muda por dentro, tem condição de chegar em pessoas que têm uma aparência parecida com a nossa. Se a gente mudasse tanto por fora, porque o evangelho mudou a gente por dentro, ninguém que se parece com a gente por fora viria até o evangelho. Quem está entendendo o que Deus está falando? Então primeiro, para de ser tolo,
Para de ser assim infantil, ou como diz a molecada hoje a gíria é juvenil, né? Para de ser juvenil e achar que as pessoas precisam falar como você, se vestir como você, ter o mesmo nível de comunicação que o seu, para que o evangelho as tenha transformado, porque tem um monte de gente que não se veste como você, não fala como você, não se comporta como você, que precisa do evangelho, e não vai ser através de você, vai ser através de alguém que é completamente diferente no externo, mas que teve uma mente transformada. Você pode dar glória a Deus por isso? Bom, mas se quiser aplaudir Jesus, pode aplaudir Jesus, fica à vontade. Gente, quando alguém começar a bater palma, completa a palma, porque a pessoa está ali querendo aplaudir Jesus, você deixa ela constrangida, aplaude junto. Meu Deus, a questão aqui, irmãos, é que muitas vezes a gente pensa numa sensualidade exterior, como se ser sensual é isso, né? Nossa, a irmã é sensual. Esses dias eu estava falando com os pastores, e às vezes chega alguém vestido de uma maneira que chama um pouco mais a atenção, seja um homem, né? Porque o homem também agora se veste de um jeito que às vezes chama a atenção, seja uma irmã, e o pessoal na igreja fica tudo ali, né? Se coçando. Eu falei, eu sonho em chegar numa igreja, porque antes eu pensava de outra forma. Falava, nossa, que bom a igreja aqui, né? Ninguém se veste de uma forma que escandaliza, as pessoas estão todas, né? Um bando de crente. Depois eu comecei a pensar, falei, nossa, que igreja chata, né? Só tem gente que parece crente aqui. Falei, cadê as pessoas que não parecem crente? Porque então eu estou virando um clube de religião. Falei, o meu sonho é chegar aqui e ver mesmo, gente se vestindo de tudo quanto é jeito aqui, e saber que esse lugar é aceitável para qualquer pessoa que queira ouvir falar de Jesus. Porque se só tem gente se vestindo igual crente aqui, a nossa igreja é problemática, é doente. Se você, irmã, se incomoda porque chegou alguém com a saia curta, com o decote, fica preocupado com o seu marido, o seu problema é interior, o seu e dele. Porque se a igreja não puder entrar uma irmã aqui com a saia, né, que parece que está de calcinha só, e um decote aqui, isso escandaliza você, pensa que o seu marido vai olhar para ela, vocês que precisam se resolver, porque se essa pessoa não se sente à vontade para estar no nosso meio, a gente está fazendo alguma coisa errada. Se alguém se constrange aqui porque chega com a cara tatuada, com o cabelo azul, e você fica todo olhando e tal, a gente está fazendo alguma coisa errada, porque se as pessoas não se sentem à vontade para sentar numa mesa em que Jesus está, nós estamos agindo como fariseus, julgando quem pode sentar ou quem não pode sentar na mesa com Jesus, e esse não é nosso papel. Ser sensual é ser guiado pelo senso, é ser guiado pelo senso comum. Quando Judas fala de um povo sensual, ele diz de pessoas que eram guiadas pelas suas próprias convicções, e que não tinham o Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus não para no senso, ele está aberto o suficiente para entender que na mesa de Jesus todo mundo senta e todo mundo é amado. Então eu espero mesmo assim, ter que prestar atenção aqui, só naquilo que Jesus está falando, e deixar tudo que está em volta, Ele cuidar, igual Ele tem cuidado de mim, igual Ele tem cuidado da minha vida, né? E dar um trabalhão cuidar da minha própria vida, então eu não preciso nem ter tempo mais para ficar cuidando da vida dos outros, nesse sentido, amém? Quem entende o que eu estou falando? Cuidar da vida dos outros, que seja o cuidado e o amor que nós precisamos ter, né? Não ficar dando pitaco, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Mas aí então, depois disso, Paulo diz que, só para terminar o verso 2, que é só a introdução, vocês vão aguentar eu hoje, ele diz que a fim de que experimentem, ou seja, se isso não acontecer, o que vem depois é impossível de acontecer. Ele diz, ou isso acontece, ou vocês, portanto eu suplico-lhes que apresentem agora o seu corpo a Deus, sendo para Ele um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus se agrada, não tendo conformidade com o mundo, mas permitindo que o Espírito transforme a sua maneira de pensar, ou nem tem como acontecer o que vem depois. Ele diz que é só dessa forma, a fim de que, ou então em relação a isso que vocês vão fazer, isso se torna possível agora, vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. É por isso que eu estou dizendo que apenas uma mente renovada é capacitada a experimentar a vontade de Deus. Uma mente transformada se torna então apta para experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Por que tem tanto crente infeliz, rancoroso, que não prospera, que não prossegue? Porque ele não permitiu que o Espírito transformasse a sua mente. Então ele está dentro da religião, mas ele não está vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas quando nós nos apresentamos e dizemos para o Espírito Santo, transforma meu meio de pensar, transforma meu meio de ler a situação, de ler o mundo, de viver a palavra de Deus. Eu não quero ser alguém conformado, eu não quero ser alguém que tenha forma, exterior ou interior. Eu preciso ter uma transformação aqui, que não seja a aparência do mundo, mas a vontade do Senhor para a minha vida. Aí nós nos tornamos aptos. Deus aqui está falando de aptidão, algumas versões vão dizer capacidade. Você se torna capaz, você se torna apto para experimentar isso. Quem quer estar apto para viver a vontade de Deus? Amém? Glória a Deus. Eu quero.
E aí então ele diz, qual é essa vontade de Deus? Como é a maneira que essa vontade de Deus ocorre por meio da transformação da nossa mente? Então agora rapidinho, nós vamos ler 12 pontos aqui, que é o resumão do Paulo aqui, sobre essa forma de sermos então, conformados com o Espírito, termos a forma de pensar de Deus, sermos transformados na nossa mente. Verso 3 vai dizer assim, 1/12, diz assim: com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Qual a advertência? Não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação. Para quem está anotando, 1/12 é humildade. E o conceito de humildade apresentado por Paulo, para mim aqui é o melhor de todos. Não tem nenhum texto bíblico que deixe mais claro do que aquilo que seja humildade, do que esse texto. Esse é o melhor verso para dizer sobre humildade. Humildade, primeiro, é a ausência de soberba. Paulo está falando, sejam honestos na sua autoavaliação. Não fica pensando que você é melhor do que é. Mas existe algo embutido aqui. Porque ao mesmo tempo em que nós sabemos que Paulo está falando sobre não pensarmos sermos melhores do que nós somos, ele também não dá parâmetro nenhum para a gente se achar pior do que a gente é. Paulo está dizendo aqui, que haja honestidade na sua autoavaliação. O que é honestidade? É você não pensar melhor de si mesmo, mas é você também não se achar ali a última bolacha do pacote, que a gente usa pensando que é uma coisa boa, mas geralmente a última bolacha do pacote está tudo esmagada, né? Está tudo tortinha, já murchou porque ficou 2 dias no armário ali, se amarrou mas não segurou. Paulo está dizendo assim que você não deve pensar melhor a seu próprio respeito, mas pela graça concedida a ele, no seu ensino, no seu dom aqui de mestre, no seu trabalho apostólico, ele está dizendo, avalie-se com honestidade, pense a seu próprio respeito de uma forma digna. Ou seja, saiba as coisas que você tem deficiência, mas consiga reconhecer as coisas nas quais você é bom. Sabe, é uma ausência de soberba, é saber se submeter também aos outros e às autoridades, mas também é entender que nós devemos nos humilhar somente a Deus, não estarmos presos, como se nós fôssemos menores também do que os outros. É um exercício cristão bastante complexo, né? É simples, mas é bastante complexo na ação, porque você precisa se submeter aos outros, mas você não é um vassalo. Você precisa ter uma postura de quem está aprendendo, mas você precisa ter a capacidade para ensinar. Eu gosto muito do que o Papa Francisco, deixa eu abrir aqui, ele disse sobre humildade esses dias numa entrevista, num momento que ele estava conversando, ele disse que nós temos dificuldade de pensar o que significa humildade, ao menos quando nós tentamos raciocinar de maneira abstrata, né? Em vez de simplesmente reconhecer a humildade onde nós encontramos. Humildade não quer dizer que seja uma pessoa fraca, isso não é humildade, isso é teatro. Aliás, para mim a pior forma de arrogância e de pretensão é a falsa modéstia. É quando o cara faz algo muito bem, mas ele fala, não, o melhor exemplo é o músico, né? O cara esmirilha o violão, toca e chama, você fala, cara, você é bom, ele fala, eu só arranho. Arranha o quê, criatura? Você é gato agora, fica arranhando? Você toca, você é bom. E a pessoa então se coloca como um pobre coitado para parecer humilde. Teatro, falsa modéstia, não funciona, e não tem a ver com isso. O Papa Francisco disse, essa aqui é a frase dele, ele disse que humilde em latim é humilis, que tem a ver com humus, né? Tem a ver com aquilo que aduba, tem a ver com as coisas da terra. Quando nós falamos de uma postura de humildade, nós estamos reconhecendo a nossa origem, nós somos pó, nós viemos da terra. Nós estamos em lugares onde muitas vezes os homens pisam sem perceber a importância do que está ali dentro, mas o que está ali dentro é o que está frutificando para a glória de Deus. Paulo diz isso, nós somos vasos de barro, mas o que nós carregamos é a unção do Espírito Santo, amém? E isso é humildade, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? A imagem da terra evoca o barro e a fragilidade e a pobreza, mas também justamente por isso, é a concretude do real, a nudez no solo e a verdade do pé no chão. Ou seja, nós temos ali a simplicidade da nossa natureza, mas tudo que alimenta vem da terra, tudo que nos sustenta vem da terra. Humildade, como humus, como alguém que está pronto ali para adubar, para que coisas simples possam gerar vida, para que coisas simples possam alimentar aqueles que passam pela nossa vida. Ou seja, tenha um conceito equilibrado a seu próprio respeito. Saiba o tanto que Deus pode usar a sua vida, apesar de ser você quem você é. Apesar das suas fragilidades, a humildade é uma constrição de coração, sim, mas ela não é passividade. Ela não é uma postura de, nossa, eu sou um pobre coitado, um idiota mesmo, não vou ser nada na minha vida. Isso não é humildade. Isso é não reconhecer quem Deus disse que você é. Deus te escolheu, amém? Quem é escolhido por Deus aqui? E Deus não escolhe ninguém errado, meus irmãos.
Ele te escolheu para um propósito, ou seja, esteja pronto para defender a sua fé, para defender aquilo que Jesus fez em você, e isso jamais vai fazer com que você deixe de ser humilde, quando você se posicionar em relação àquilo que Deus já fez na sua vida. Como a gente costuma dizer aqui, e aí pastor, está tudo bem? Né? Eu digo, tá bom, mas eu estou tentando melhorar ainda, né? Aquela coisa de, Deus é bom, o diabo não presta, e eu estou tentando melhorar. Eu saí de um lado e estou indo para o outro, todo dia. Então reconheça o que Deus fez na sua vida, amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém, glória a Deus. 2:12, verso 4, vai dizer assim para nós: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. 2:12 é um por todos. Um por todos. Segundo o conselho do Paulão aqui, um por todos e todos por um. Senso de pertencimento. Paulo diz que a única forma de nós vivermos a transformação da nossa mente e provarmos a vontade de Deus é entender que tudo que Deus faz no coletivo. Nós pertencemos a um corpo, e glória a Deus por isso, porque isso aqui destrói uma das principais heresias que a solitude, exacerbada coloca dentro da nossa mente, que eu posso ser igreja sozinho, tem gente que acha que pode celebrar ceia em casa sozinho, nem é a mesa do Senhor mais, Quando você está na sua casa lá, hoje mesmo eu mandei um convite para um amigo, mandei o convite para ele, falei, eu sei que você está na sua casa hoje, eu vou ministrar a ceia às 10, então mandei o link da palavra para ele, falei, separa o pão e o vinho e celebra a ceia comigo, ainda que você esteja em outro estado do Brasil, vamos estar em comunhão no Espírito, Existem as nossas alternativas, graças a Deus pela tecnologia. Deus abençoe vocês que estão comendo pão aí online com a gente agora. Mas esse senso de pertencimento ao outro faz parte de uma mente transformada. Que é muito fácil eu dizer que eu pertenço a Cristo, é fácil pertencer a Jesus, muito fácil amar Jesus, pertencer a Jesus, mas Jesus nos ensina a termos um senso de pertencimento ao outro, porque nós juntos somos corpo de Cristo. Quando nós negamos essa realidade, nós negamos toda a realidade da palavra. Você não é igreja sozinho, você não é filho sozinho, você faz parte de uma multidão de muitos irmãos. Então filho único, quem é filho único aqui? Quem é filho único? Nós sabemos que nós temos alguns filhos únicos. Ser filho único é difícil, porque você aprende a viver muito bem sem ter que dividir nada. Os pais que criam filhos únicos e conseguem fazer deles pessoas que compartilham, e eu vi alguns que levantaram a mão aqui, e são pessoas super bacanas, nossa, parabéns para os papais aí que fizeram isso. Porque é muito tendencioso que a gente cresça no ambiente sem dividir nada com ninguém, e a gente se torna egoísta, que tudo é nosso. E muitas vezes nós chegamos dentro da igreja com essa sensação de sermos filhos únicos. Deus só teve um filho único e ele durou pouco tempo, meu irmão. E ele veio com esse propósito de falar, eu vim para fazer para o meu papai aqui uma família de muitos irmãos. Ele trouxe para nós a oportunidade de participarmos com tudo, sabe? E quando você reconhece quem é, você também precisa reconhecer quem o outro é. Paulo tão logo fala de humildade, logo ele já diz, reconheço que vocês não estão vivendo isso sozinhos. Pela graça que eu recebi, eu digo para vocês, tenham um conceito equilibrado a seu próprio respeito. E na sequência ele diz, reconheçam o outro. Lembre que, reconhecendo quem você é, você vai entender a diversidade no corpo. Você vai entender que cada pessoa tem uma forma de pensar. Mesmo que todas essas formas de pensar sejam de Deus, cada um vai ter uma maneira de manifestar isso. Isso é bom, isso é rico, isso é agradável aos olhos de Deus. Não existe família de uma pessoa só. Tem que ser no mínimo 2 para ter uma família. E é tão gostoso que Jesus, ao dizer que ele se manifestaria na igreja, ele não falou, quando você estiver sozinho no quarto eu vou estar lá. Ele não disse isso. Ele falou, quando você ora em secreto, o Pai que está no céu te ouve. Mas ele disse que onde 2 ou 3 estão, ele está lá. Ele não está dizendo nem que está no céu mais. Quem está entendendo? Você ora sozinho no quarto, o Pai ouve no céu. Mas quando 2 ou 3 se reúnem, Jesus fala, estou no meio deles. Meu Deus, glória a Jesus por isso. Então é um por todos e todos por um. Pode dizer isso comigo? Um por todos, todos por um. É sair do saco de batata para o purê de batata, irmão. Não é união, é unidade. Todo mundo sabe essa analogia, Um saco de batata é união. Toda batata está dentro do mesmo saco ali. Agora um purê de batata é unidade. Todo mundo virou uma coisa só. E o propósito de Deus Pai é que todos nós viremos uma coisa só para a glória de Deus, amém? Versos 6 a 8. Diz assim: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons,
Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê, mas dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Cara, eu amo o texto de Romanos 12, de 6 a 8, porque ele lembra a cada um de nós aqui, que todos nós temos o dever de pôr a mão na massa. Então o 3/12 é mão na massa. Quando Paulo fala dos dons aos coríntios, ele fala de manifestações transcendentais, de manifestações megamente espirituais. Ele fala de dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, interpretação de língua. Você fala, caraca, o Espírito Santo vem e dá umas coisas dessas para todo mundo, só não dá nada para mim. Você fala, como assim? Tem gente que põe a mão e cura os outros, e eu parece que o Espírito Santo nem bateu aqui ainda. Mas quando Paulo escreve aos Romanos, ele nos cura dessas percepções que nós temos místicas do Espírito Santo, porque aqui ele também está falando de dons. Então, o dom da palavra de sabedoria é o cara saber uma coisa que está acontecendo daqui para frente, profeticamente. Então Deus traz uma revelação de, cara, você não vai sair daqui 11h40 correndo da igreja, porque na próxima esquina ali, a cancela vai abrir o trem e vai matar a sua família inteira no carro. Você fala, opa, você vai lá e revela isso para o irmão, tem que ter fé para falar, irmão, segura 5 minutos e vai depois. Palavra de sabedoria. Deus te mostrou um trem desse, e tem gente que vê essas coisas, não sei, pode ser por sonhos, por visões, uma palavra revelada, isso é palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento é daqui para trás, né? Então Deus revela de repente que tem um problema dentro de uma casa, porque foi feita algum tipo de consagração lá, embaixo da cama do casal tem um crânio enterrado com a cruz lá e tal, e o cara vai lá e tem a revelação tão clara de Deus, que ele cava a casa do cara debaixo da cama. Ele fala, vou cavar porque Deus falou que tem um negócio aqui, tem 50 anos que está aqui, tem um espírito de morte. Quem já viu essas coisas acontecendo? Eu já vi, viu? E o cara vai lá e cava e acha o trem mesmo. Você fala, meu Deus, que coragem de sair quebrando porcelanato do irmão para arrancar uma cabeça. Aí você fala, pô, Deus não fala comigo dessas coisas, será que só acontece isso com os outros? Aí Paulo vem e fala de dons, que cada um de vocês nessa manhã vai se identificar. Aqui Paulo fala, tem gente aqui que tem uma capacidade de profetizar, e ele não está falando de uma capacidade de profetizar transcendental, eis que eu te digo, ei, presta atenção numa coisa, quando você fala a palavra de Deus, você está profetizando. Quando você compartilha a verdade do Evangelho com alguém, você está profetizando, porque profetizar é falar aquilo que Deus falou, e a palavra de Deus é a revelação especial dele para nós. Todas as vezes que eu compartilho o Evangelho, eu estou profetizando. E tem gente que tem dom de profetizar, o cara pega e lê um texto bíblico, aquilo entra como uma verdade em nós. Muitos de vocês têm um dom de profetizar, consegue abrir a palavra de Deus e pregar para a pessoa, e aquilo faz sentido. Ou seja, você dentro da hermenêutica, né, que vem da palavra do Deus grego ali de Hermes, né, você consegue ser um tradutor da verdade de Deus para o coração dos homens. Você é um comunicador, né, o Deus grego da comunicação ali, Hermes, dos pés velozes, é o que batiza esse termo hermenêutica, que é interpretar os deuses e traduzir para os homens. Então você tem ali o dom da hermenêutica, você lê a Bíblia e quando você fala com alguém a pessoa entende. Profeta, meu Deus, ei, profeta não é o cara que vem rodando aqui, não. Esse pode ser também, vem rodando e tal, e pai, eis que te diz, pode acontecer, Deus já usou muito isso na minha vida, e eu não desprezo as profecias, eu não estou nem zombando disso, porque eu sei o tanto que Deus já usou, mas muitas vezes você é um profeta simples ali, lê a palavra e compartilha, e as pessoas são tocadas pela palavra de Deus, amém? Então faça isso, porque ele diz, se o seu dom é profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que você recebeu. Deus está falando com você, não negue aquilo que Deus está falando com você. Mas tem aqui, pastor, não é minha praia não funciona nisso. Ele diz, se você tiver o dom de servir, então faça isso com dedicação. Tem gente que o dom do cara é servir, o cara é pau para toda obra. Ele fala, pastor, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, não sei cantar, me sinto até humilhado quando essas pessoas sobem e cantam, eu me sinto parcialmente humilhado também, mas você está pronto para qualquer coisa. Fala, pastor, você precisa montar um andame para trocar uma lâmpada, eu estou aqui, e o cara está mesmo. Fala, pastor, estou vendo que tem alguma situação aqui, eu vou vir à tarde aqui cortar uma grama, eu vou vir pintar um andame. Esses dias os irmãos vieram, lixaram, pintaram o andame, deixaram tudo bonitinho aqui para a glória de Deus. Se o seu dom é servir, faça com dedicação. Você entende que Deus tem te chamado para servir? Então não faz meia boca não, faz perfeito, porque se o seu dom é servir, sirva com dedicação, isso vem do Espírito. E ele continua, ele fala, se o seu dom consistir em encorajar pessoas, olha só, você achou que não tinha dom nenhum, o Espírito Santo está falando, bom, meu dom é encorajar, eu falo, o pessoal fica animado, às vezes faz até umas loucuras, de tanto que eu encorajo. Ei, seu dom é encorajar, quando você fala, você bota fogo no coração dos outros, use isso para a glória de Deus, porque Paulo diz, se o seu dom é encorajar, encoraje, não deixe de encorajar pessoas.
Tem pessoas que não vão ser tocadas pela minha pregação de domingo, serão tocadas pelo seu encorajamento na segunda, amém? Glória a Deus. Se você é mestre, ensine bem, ou seja, tem que ensinar direitinho, não pode ser meia boca. Se o seu dom é contribuir, tem gente que ouve, presta atenção que isso aqui vai libertar muita gente aí da avareza e do problema. O cara ouve a palavra e fala, eu quero contribuir, mas na hora não faz. Você não é rico porque você é besta. Estou falando com muito amor e misericórdia isso. Porque quem tem o dom de contribuir, tem um dos melhores dons, porque coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, e Deus só dá semente para quem semeia. Quem tem o dom de contribuir, e faz isso com generosidade, é quem mais vê as suas riquezas aumentando. Porque Deus fala, eu dei o dom para o cara, ele está usando, então se ele está usando, tome, e tome, Deus dá semente para quem semeia. Ei, quando você ouve alguma necessidade, você se sente provocado a contribuir, começa a fazer isso agora, não fica na vontade não, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você retém muitas coisas que Deus mandou você dar, e por isso você não tem as outras que Ele queria te entregar. Você está parado nesse nível aqui, porque você não conseguiu contribuir com generosidade. Você vê a necessidade do outro e retém, e aí Deus não pode dar mais para você, porque Ele só dá semente para quem semeia. Seu dom é contribuir, não faz mais ou menos não, faz com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável, né? Ou lidere com diligência, lidere de uma maneira louvável, é isso que Paulo está dizendo, amém, que Ele nos capacite para isso. E se for de demonstrar misericórdia, ou seja, se for de se compadecer das pessoas, faz isso com alegria. Se você vai ali, se realmente ajudar quem está sofrendo, se você tem ali essa vocação, se você tem um senso de justiça social claro em você, não vai reclamando, não faz só porque você é movido pelo Espírito Santo e fala, vou lá, deixa lá, eu tenho que fazer. Não, vai mostrar misericórdia com alegria. Esteja alegre por Deus poder olhar para você e colocar um espírito compassivo dentro de você, porque você está sendo as mãos do próprio Deus para quem precisa ser socorrido. Seu dom é esse, com alegria, com um sorriso no rosto. Vamos lá, deixa eu acelerar aqui que eu estou no 4 ainda, meu Deus. Como assim? Já sei o que eu vou fazer. Vou chegar no 5 e à noite eu termino. A gente é batista, a gente gosta de horário, eu fico com um problema sério com esse negócio. Vamos lá, vamos continuar. 4:12, verso 9. Diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Meu Deus, sabe, apegar-se ao bem, presta atenção nisso. Primeiro ele diz para amar as pessoas sem fingimento. A única forma de você amar alguém sem fingir é a maneira como você permite que aquilo que é errado também possa ser exposto e corrigido. Muitos de nós pensamos que amar sem fingimento é pedir uma capacidade de Deus para amar a pessoa e ignorar tudo aquilo que é ruim. Ele fala, não, você não pode nem estar apegado às coisas ruins, você precisa se apegar às coisas que são boas. Isso serve tanto para dentro quanto para fora. Se eu amo alguém e vejo que aquela pessoa precisa ser corrigida, para eu amá-la sem fingimento, eu tenho que dizer para ela, isso precisa ser mudado. Eu amo tanto você que eu vou apontar os erros e vou te ajudar no caminho para você poder consertar isso. Amar sem fingimento, meu irmão, não é passar pano não. Tem gente que pensa que está amando, mas é um amor fingido, porque ela sabe que existem coisas que precisam ser mudadas, posturas precisam ser corrigidas, mas ela finge que ama. É a mãe que sabe que o filho é um belo de um sem vergonha, fala, mas ama, e paparica, e não corrige, não bota o dedo na ferida, e continua dando condição para ele continuar no erro. Isso não é amor, isso é um amor com fingimento. O amor real disciplina. Deus disciplina todos aqueles a quem Ele ama e recebe como filhos. Se não tem disciplina é bastardo, ou seja, não tem amor. Se você ama, você corrige. Se você ama sem fingimento, você diz, eu te amo apesar disso, mas isso precisa mudar em você. Eu estou aqui para te ajudar a mudar. E tem um segundo ponto aqui, ele diz, apeguem-se ao que é bom e desapegue do que é mal. Ei, presta atenção, para você estar apto para amar as pessoas também, você tem que deixar as coisas ruins que passaram para trás. Você tem que estar grudado nas coisas boas. Tem gente que adora ficar grudado numa coisa ruim. Aconteceu lá atrás, 1995, o cara está aqui, eu fui ferido, eu passei por isso, eu passei por aquilo, por isso que eu sou uma pessoa assim. Me traíram tanto, por isso que eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Como você vai amar alguém sem fingimento, se você também não permite ser amado por Deus e ser corrigido? Desapega do que é mal, se apega àquilo que é bom, grude nas coisas boas, perdoe, libere perdão. Ele diz, você precisa amar, e para amar você tem que perdoar.
E para perdoar você precisa também receber o perdão de Deus, viver leve. Meu Deus, sem peso, aconteceu, beleza. Deus abençoe, graça e paz, perdoe e vive para frente. Para de ficar cavucando ferida, nunca deixa Deus te curar. Para amar sem fingimento, você tem que receber esse amor e recebê-lo de coração aberto. E Jesus quer curar você nisso também. Meu Deus. Não, vou terminar de pregar, vocês ficam aí, vocês já estão em cima. Agora é mais rápido. Verso 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer. Olha só, ele está agora avançando um pouco em relação, o 4/12 é apegue-se ao bem. Ele está avançando um pouco agora em relação a esse tipo de amor. Ele diz assim: amem-se com amor fraternal, ou seja, receba como se fosse alguém da sua própria casa, esse tipo de amor. O amor fraternal é esse amor familiar, é esse amor compartilhado pelos seus entes queridos, pelas pessoas que você quer perto de você. E aí ele acrescenta, ele diz: tenham prazer em honrar uns aos outros. Esse é um valor que completa a humildade, porque quem não tem dificuldade de reconhecer as suas virtudes e defeitos, não tem dificuldade de, corrigindo os defeitos do outro, reconhecer também as suas virtudes. Então, 5/12, aprenda a honrar outros, aprenda a reconhecer o valor de Cristo nos outros. O amor fraternal é isso. É como se fosse alguém que você quer muito bem. Então reconheça as virtudes, ame de verdade, sem fingimento, a ponto de corrigir, mas reconheça as virtudes a ponto de honrar. Não despreze uma coisa pela outra. Às vezes porque a pessoa tem um defeito, você concentra a pessoa naquele defeito e torna ela como alguém desprezível. E as virtudes? Aprenda a honrar as pessoas. Todos nós somos um compilado de virtudes e fraquezas, de qualidades e defeitos e coisas que precisam ser melhoradas. Então aprenda a honrar os outros. Tem o cara, meu Deus, Deus vai bater em alguém aqui agora, tenho certeza. Tem um cara só porque ele trabalha, ele que tem a carreira, ele que sustenta a família, a mulher fica em casa, ele se acha o gostosão, o bonzão, que Deus só manifesta com ele, não consegue honrar nem a mulher que fica em casa cuidando da família dele, para ele poder ser o que ele é. Você é arrogante. Deus está dizendo para você: você é arrogante, você não honra a sua esposa, você não consegue reconhecer que ela está cuidando de tudo para você ser o que você é, que ela às vezes abriu mão da carreira e podia ser melhor do que você no que ela faz. E Deus está falando para você: aprenda a honrar a sua esposa e reconhecer as virtudes que ela tem. Meu Deus. E tantas outras áreas na nossa vida, que nós precisamos reconhecer quem Deus colocou do nosso lado, com as virtudes que essa pessoa tem, e muitas dessas virtudes permitem nós vivermos o que nós vivemos e sermos o que nós somos. Aprenda a honrar os outros. Quando eu saio da Burn, que eu vou para outro lugar, como eu me gabo de vocês, né? Estava falando com os líderes de clã ali, eu falei: o orgulho que eu tenho em vocês não me deixa envergonhado, porque às vezes eu trago um pastor de fora para cá, e os pastores ficam felizes, né? O pastor Eduardo estava com a gente aqui, eu vou estar com ele amanhã lá, com o Renan ministrando. E o Igor Felipe está aqui, ele falou: eu queria tanto que o pastor Eduardo falasse alguma coisa boa aqui da gente, que ele quer copiar, né? E ele já quis copiar um monte de coisa, tanto que amanhã eu vou lá, porque ele falou: pastor, ajuda a gente a tomar a decisão do novo prédio, de como a gente deve fazer as salas aqui, porque vocês têm uma visão muito diferente. Já queria nosso vídeo de recado, já olhou as coisas, e o Igor ficou feliz, né? Orgulhoso da nossa equipe, do nosso time. Eu me gabo o tempo todo, e o meu orgulho em vocês não tem se mostrado vão. Eu me orgulho, eu honro as pessoas que caminham comigo, porque a Burn só existe porque vocês estão aqui. Lá atrás a gente teve uma visão, mas olha isso aqui, já olhou para o lado hoje? Você já viu esse domingo de manhã, que lindo que está aqui? À noite a casa vai estar cheia, empoar, está funcionando. Por quê? Porque nós precisamos honrar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado e que permitem que nós juntamente vivamos como corpo aquilo que Deus nos prometeu. Aprenda a honrar as pessoas que estão do seu lado, você vai ver aonde Deus vai te levar. Amém? Vamos lá. Vou até o 6. Fazer metade mesmo, gente. Tem jeito. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Meu espírito é batista. Bate o horário, eu começo a me mexer aqui. Vai parecer que está terminando, fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. O pessoal da ceia pode se posicionar. Diz assim, verso 11: à noite você ouve o restante da mensagem. Eu vou começar daqui à noite. Jamais sejam preguiçosos. Levanta aí, irmão. Dá uma cutucadinha do irmão do lado aí. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Meu Deus. Ei, eu gosto disso porque aqui fala de fervor no espírito, e eu logo lembro da chaleira ali. Quando a bendita da chaleira está fervendo, porque tem gente que dá desculpa, né? Não, eu amo a Deus, eu estou servindo, mas estou aqui
quietinha aqui e tal. Ei, presta atenção. Quando você bota fogo embaixo da chaleira e tem água fervendo, de longe você sabe que está fervendo, está apitando, está saindo fumaça. Você chega perto, tem calor, tem barulho de coisa borbulhando. Paulo está dizendo aqui, ó, sirvam ao Senhor com entusiasmo. Tem alegria no seu coração para fazer as coisas com dedicação? Meu Deus! Paulo está dizendo que uma mente transformada tem alegria de servir ao Senhor, é um entusiasta. Você fala com o cara, você fica, estou pegando fogo também, botei a mão no cara ali, a fumaça agora chapou aqui, a gente está todo mundo junto, nesse ambiente entusiasta. Não é pecado ser feliz não, irmão, não é pecado ser alegre, não, pelo contrário, Paulo está dizendo aqui, portanto, pessoas que se apresentam a Deus, se sacrificando por amor a Ele, que oferecem esse culto racional, são pessoas que servem ao Senhor sem preguiça, com dedicação. Meu Deus, para de ser um mão cansado, em outras palavras, fervor, entusiasmo, alegria em permitir, em Deus ter permitido você a participar do que Ele faz. Eu sempre digo isso, nós somos gratos a Deus porque Ele nos permitiu. Você está liderando um clã lá com entusiasmo, com dedicação, você não reclama aquela semana, você fica feliz, está cansado, todo mundo está cansado, mas nós estamos fazendo para o Senhor, então existe entusiasmo, alegria, e Deus quer começar a queimar o seu coração também. Se você tem estado desanimado, cansado, não percebido essas coisas, o Espírito Santo que está aqui está enchendo seu coração de alegria por isso agora. Então comece a adorar o Senhor, comece a glorificar o nome dEle. Bendiga o nome de Jesus. Se você puder fazer isso assentado, continue louvando o nome de Jesus. Se assente, porque nós vamos servir a ceia. Você vai receber a ceia e você vai esperar para comer junto. Pastor, quem pode cear? Todos aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, discernem o que é Jesus, o que é o corpo, o que é o sangue. A palavra de Deus diz que aquele que come sem discernir, come e bebe para a própria condenação. Pastor, eu pequei, briguei com a minha mulher, posso cear? Você deve cear. Você deve pedir perdão para Jesus, e por causa do corpo e do sangue dele é que ele vai te purificar. Se você pudesse salvar a si mesmo, você não precisa de Jesus, não sei. Se você quiser escolher o pecado ao invés de Jesus, aí você não ceia. Mas se você sabe que só Jesus pode te salvar, você precisa dizer para ele: Jesus, eu preciso comer do seu corpo. Se você sabe que só ele purifica dos pecados, você diz: Jesus, eu aceito o teu sangue me purificando. Todos aqueles que entendem que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, uma morte substitutiva, porque era para você e eu estarmos na cruz. Se você entende isso, que Ele viveu por você, morreu por você, ressuscitou para te salvar e te levar onde Ele está, você precisa comungar no corpo e no sangue de Jesus. Então recebam todos e aguardem para no final nós cearmos enquanto nós cantamos.